Você aí costuma sentir a pressão, o nervosismo na hora de jogar beach tênis, especialmente nos torneios? É mais comum do que vocês imaginam. Vejo até muitos jogos profissionais que vocês veem erros que acontecem porque a pessoa está nervosa, com o braço encolhido, sem confiança. Então fiquem comigo que na aula dessa semana a gente vai abordar boas dicas de como melhorar esse controle emocional na hora do jogo. Porque é super importante conhecer a biomecânica e a técnica dos golpes, assim como também estratégias e táticas, mas não basta só isso. Não basta saber fazer tudo direitinho, mas na hora do jogo a sua cabeça não te ajudar nos momentos chaves. E isso é uma coisa que poucos treinadores exploram e que faz toda a diferença no seu desempenho. Bora lá? Fala bigodeiros, bigodudas, bigodinhos queridos do meu coração. Eu sou o Lucas Farcou, também conhecido como Guru Bigode, treinador capacitado pela Confederação Brasileira. E na aula dessa semana a gente vai abordar um assunto muito importante. É o psicológico dos atletas e dos jogadores até de fim de semana, quem for jogar só com um amigo. Vocês vão ver que é super normal sentir a pressão no jogo e a gente costuma se cobrar muito, porque ninguém gosta de errar, a gente vive numa sociedade que é muito comparativa, e competitiva. Muitas vezes essa cobrança não é tão saudável, que eu vejo gente que erra uma bola e acaba carregando esse erro sem perceber pelos pontos seguintes, perde a confiança naquele golpe e acaba encolhendo depois, travando e não consegue desempenhar o melhor jogo. Daí, às vezes por causa de um erro acaba perdendo um game, às vezes um jogo inteiro. Então, como sair desse buraco negro, desse ciclo vicioso? Vou abordar algumas dicas que vão ajudar vocês em qualquer nível de jogo. Então galera, antes de tudo a gente tem que analisar o erro. A gente vive numa sociedade que cobra muito, e que critica muito o erro da galera. Gosto de usar esse exemplo. Vejam, por exemplo, as celebridades, que são pessoas que ficam mais expostas, principalmente quem está na mídia. A gente às vezes está assistindo um jogo do Galvão Bueno ou de várias outras lendas narradores, e ele está acertando 95% da narração. Se ele comete um deslize, uma gafe, troca um nome, acaba se confundindo, o que vai aparecer nas redes sociais? Vai todo mundo viralizar esse mínimo erro que ele teve na gravação. E isso acontece com todas as celebridades de todas as áreas. Quando a pessoa está acertando, ninguém gasta energia para valorizar o acerto dela. É como se a gente esperasse o acerto, a gente esperasse que todo mundo acerte o tempo inteiro. Agora basta um errinho que todo mundo já gosta de criticar, de apontar o dedo, e de cobrar. E até uma coisa que vende mais e repercute, divulga mais o erro das pessoas, as videocacetadas, as gafes, do que os acertos. E isso é muito louco se for parar para pensar. É claro! Um levantamento do Data Bigode, um instituto de pesquisa famoso, não só no beach tênis, mas que está diversificando para estudos sociais, de sociologia, filosofia, por aí. Ele pegou que a gente acerta mais ou menos 98,7% das nossas decisões no dia a dia. A gente está sempre fazendo coisas certas a maioria do tempo. Mas esse 1,3%, como diria o Wesley Safadão, um pouco mais de 1%, esse 1% do erro é o que nos pega mais. Tanto que a galera fica comentando e critica e a gente assume essa cobrança pra gente mesmo. Então todo esse sermão aí do guru, do pastor Bigode, para a gente entender que o erro não é uma coisa tão ruim assim, que a gente não deveria se cobrar tanto. E o erro, muitas vezes, ele é uma oportunidade da gente melhorar e evoluir. Imagina que chato seria se a gente nunca errasse na vida e a gente nunca aprendesse e melhorasse. A gente seria tudo perfeitinho, viveria na zona de conforto e não teria motivação para melhorar. E é muito legal a gente acompanhar o progresso em qualquer coisa que a gente dedica tempo, Eu acho que é uma das coisas mais legais da vida, você se dedicar a algo que você gosta e você ir acompanhando que você está evoluindo com o tempo. E a gente só evolui errando, ainda mais no beach tênis. O beach tênis é um esporte de repetição que é diferente às vezes do futebol, de outros esportes, que às vezes um gol faz a diferença no jogo. O beach tênis você pode fazer um pontaço, aquele ponto sensacional que todo mundo aplaude, que se você errar os outros 2 pontos, não adianta nada você ter feito o golaço no primeiro ponto, que vai estar 15-30, você vai estar perdendo no placar. Então é um esporte que ele premia sempre quem é mais regular e consistente.
e é um esporte que em qualquer nível, vocês podem fazer esse scout também, que já foi feito pelo Data Bigode, a maioria dos pontos em qualquer nível do beach tênis termina com erro de algum jogador. Claro que no nível profissional é um pouco menor a porcentagem, mas mesmo assim a maioria dos pontos no profissional também terminam com erro. Cada vez mais iniciante, aumenta mais essa margem de erro. Vocês vão ver que em níveis mais iniciantes, às vezes 90% até acima de 90% dos pontos terminam com erro de algum jogador e só 10% terminam com uma bola vencedora. O que é uma bola vencedora? Aquela bola que cai do outro lado da quadra e o jogador não consegue chegar nela. Então, a gente tem que se acostumar a lidar com erro no beach tênis, assim como no tênis, no vôlei e em outros esportes, que são esportes que a estrutura do placar dela são vários pontos que você tem que ganhar para ganhar o jogo. Não adianta só você ter sorte em um ponto, igual no futebol, às vezes que você acerta aquele baita chute de fora da área e a bola pega bem no ângulo, na trave. Não existe muito essa sorte no beach tênis. Claro que existe aquela bola na fita e na linha, mas é um ponto. Ganha geralmente quem é mais consistente o jogo inteiro. Então quem não se cobra tanto com erro. Eu acho que existe dois tipos de cobrança. Existe a cobrança positiva e saudável, aquela cobrança de quem é competitivo e não se acomoda quando erra, aquela pessoa que não gosta de errar, mas que quer ver o que errou e melhorar. E existe a cobrança que não é saudável, aquela cobrança destrutiva, aquela pessoa que vive se colocando para baixo, que daí se pressiona muito e acaba não melhorando. É como eu diria no mundo empresarial, o feedback construtivo e o feedback destrutivo. Não adianta se um funcionário seu errar alguma coisa, você meter o pau nele e colocar ele para baixo sem incentivar ele. Esse é um feedback destrutivo que vai só destruir a pessoa. O que é um feedback construtivo? É você querer que ele melhore, mas sugerir uma sugestão que ajude a construir ele. Então, claro, que se ele errar, você tem que conversar sobre o erro, mas de uma forma positiva, mostrando para ele o que ele errou e como ele poderia ter feito. Eu acho que você vai conseguir ajudar ele a evoluir mais. Então, nessa dica, galera, eu vou falar sobre rituais. Vocês vão ver que ritual é uma coisa que ajuda bastante vocês a terem melhor esse controle emocional no jogo e evitar de carregar o erro num ponto para os pontos seguintes. Vocês podem ver que no nível profissional, e especialmente no tênis, eu gosto muito de usar o exemplo do Nadal, que é um cara muito conhecido, acho que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, mesmo quem não é do tênis. O Nadal, para quem não sabe, ele virou o melhor do mundo, o número 1. Hoje em dia ele não é mais porque ele já está no fim da carreira, mas foi uma das maiores lendas que mais ganharam títulos do tênis. E o que eu acho mais forte dele, claro que ele joga muito, mas eu acho o principal diferencial dele é o controle emocional e psicológico que ele tem nos jogos deles. Se vocês pegarem vídeo no YouTube dele ou começarem a assistir uns jogos, é bizarro porque você não sabe quanto está o placar se não estivesse mostrando o placar lá na transmissão. Ele está sempre usando o mesmo ritual em todos os pontos. Não importa se ele estiver ganhando de 5-0 ou se ele estiver perdendo de 5-0. Não importa também se for um ponto que está 15-0 ou se for um ponto mais de pressão, 40 iguais. Você vai ver que todo intervalo de um ponto para outro ele vai seguir o mesmo ritual. Que muitos até zoam que ele fica tirando a cueca lá da bunda, mas faz parte do ritual dele. Não estou querendo incentivar vocês a fazerem isso. O que eu estou querendo incentivar é vocês começarem a criar um ritual quando vocês forem jogar também. Eu vou mostrar como rituais simples já ajudam bastante no desempenho de vocês, especialmente aqui na energia, no controle emocional. Então, o que acontece? A gente tem que entender que pela regra oficial da ITF, Federação Internacional de Tênis, que é a que regulamenta o beach tênis também, tem 20 pontos de intervalo para começar entre um ponto e outro. Então, assim que acaba um ponto, tem até 20 pontos para vocês começarem a jogar o ponto seguinte. Vejo muita gente ansiosa, né? A gente vive num mundo cada vez com mais ansiedade, que errou a bola, já quer pegar a próxima e sacar. Não consegue nem respirar e parar para pensar no que errou. Daí vai errando sem parar porque não está nem refletindo sobre o erro. A gente tem que primeiro respirar quando acaba o ponto. Então eu gosto de quebrar esse ritual em duas partes. Qual que é a primeira parte? É a gente pensar no que aconteceu no ponto que acabou de acabar, no ponto anterior. Então se você ganhar, você comemora um pouquinho, porque é bom comemorar e jogar essa energia positiva pro seu corpo. Não estou falando em comemorações abusivas, vocês não precisam gritar, não precisa provocar o adversário. Dá para comemorar só com você mesmo, só para o seu corpo já entender esse estímulo positivo. E vocês também podem pensar no que vocês fizeram bem nesse ponto que levaram vocês a ganharem um ponto. Muitas vezes vocês fizeram uma boa estratégia que se vocês não pararem para pensar nela,
vocês não vão seguir com ela e não vão ter chance de ganhar os pontos seguintes. Então pensem sempre no que vocês fizeram, se vocês exploraram algum ponto fraco do adversário, o que está acontecendo no jogo, para vocês não ganharem só por acaso, mas vocês entenderem por que vocês estão ganhando os pontos. Vocês vão ver que a maioria dos pontos tem uma lógica por trás, tem uma estratégia. Às vezes mesmo vocês batendo só por bater, vocês vão ver que vocês acabam explorando alguma coisa do adversário que vocês podem descobrir e começar a explorar mais. Então sempre usem esses pontos que vocês ganham para refletir rapidamente o que fez vocês ganharem o ponto. Daí, e se vocês perderem o ponto? Quando ganha é mais fácil comemorar, tá positivo. Agora é quando perde o ponto que esse ritual é ainda mais importante. Vejo muita gente que erra uma bola e daí fica se cobrando muito, fala um palavrão ou fala, putz, eu sou muito ruim, eu não sei esmechar, tudo isso que se põe para baixo, todas essas minhocas que nossa mente começa a criar se a gente vai alimentando elas e que não levam a gente para nenhum lugar positivo. O que eu gosto de fazer, que é um ritual simples, mas que se vocês treinarem e tiverem força de vontade, vocês vão ver que vai ajudar bastante no jogo. Errou uma bola, pode ser aquela bola mais idiota, aquela bola super fácil, pode estar um monte de gente assistindo vocês e vocês morrerem de vergonha, sei lá, furou aquele smash para matar o ponto. O que vocês vão fazer? Em vez de continuar no negativo e ficar se cobrando, a primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu erro uma bola é virar a chavinha e já repetir o movimento no ar. Então se eu errei um smash, eu vou lá e solto aqui no ar. Vocês parecem besteira, mas o que acontece quando vocês fazem isso? Vocês já migram do negativo para o positivo rapidamente. Ao invés do seu cérebro ficar mandando estímulos negativos para o seu corpo, ficar falando, nossa, eu não sei esmechar, como eu esmecho mal, eu queria só pôr o saque na quadra e não consegui no 40 iguais, porque vocês vão ver que muitas vezes acontece isso. É quando a gente está mais com medo e quer só colocar a bola na quadra, que é aí que a gente trava o movimento e a biomecânica. Eu brinco que é igual em escritório, tem muitos chefes que eu acho que eles motivam errado os funcionários. Os chefes eles tentam trabalhar sob pressão com os funcionários, sob cobrança e sob medo. Eu tenho minha teoria que eu acho que todo ser humano desempenha melhor quando está mais confiante, está mais solto. Então com os chefes que se sentem mais à vontade e que sente que o chefe está no mesmo barco que você, está te apoiando, que é seu amigo. É assim que eu gosto de tratar as pessoas também. Então no jogo eu vejo mais ainda isso. Quando a pessoa está pressionada, com medo, travada, ela não rende tão bem. E quando a pessoa está mais solta, confiante, ela tende a fazer um movimento mais completo, a não sentir a pressão. Então vamos lembrar, quando errar aquela bola, de não colocar essa mensagem negativa para o corpo de que você não sabe fazer aquele golpe, ou de caramba, eu só queria pôr a bola na quadra e errei, como eu sou ruim, eu não sirvo nem para colocar a bola na quadra. Porque essas horas que sem perceber o seu corpo vai travando, atrofiando, e você começa a errar mais ainda querendo só colocar sem força, porque é justamente esse sem força que vai fazendo o movimento ficar curto demais, limitado, e você não estender a terminação dos golpes até o final e não ganhar profundidade na bola. Vocês podem ver que várias vezes a gente erra essas bolas na rede porque a gente está com o braço mais travado, encolhido. Então lembrem desse ritual, galera. Errou a bola no jogo? Na hora já tentem repetir o movimento certo no ar, soltando bem até o final assim, ó, fazendo isso aqui. Daí depende do movimento que você errou. E já parte para o ponto seguinte, o que vocês têm que pensar? Assim que errou, vocês fazem o movimento no ar e daí já pensam o que vocês vão fazer no ponto seguinte de melhor. Às vezes se vocês perderam um ponto por causa de algum erro tático também, vocês refletem qual estratégia que vocês usaram que não foi tão boa e antes de começar o ponto já tiram uns segundinhos para pensar no ponto seguinte. Então galera, esse é o ritual que eu gosto de usar em todo tipo de ponto, não importa se ganhou ou perdeu. A primeira parte do intervalo entre um ponto e outro eu uso para refletir sobre o ponto anterior. Então, se eu acertei, eu refleti sobre o que eu acertei, o que dá para continuar fazendo nos pontos seguintes. E se eu errei, perdi o ponto, eu já migrar para fazer o movimento correto com a raquete para já soltar, mandar um estímulo positivo. E daí a segunda parte do ritual é já sempre se focar no que você vai fazer no ponto seguinte. Tentem nunca entrar num ponto sem saber o que vocês estão fazendo. Até no nível iniciante, que você ainda tem mais dificuldade de direcionar a bola, dá para ir se desafiando e tentando pôr esses pequenos objetivos. De tentar sacar em tal pessoa, se a devolução vier de tal lado, você fazer tal bola. Vocês tentarem analisar qual que é o ponto fraco da dupla adversária e tentarem explorar mais ela. Tentar analisar também qual que é o ponto forte da dupla adversária e reduzir as bolas nesse ponto forte.
Então são estratégias básicas que vocês têm que estar toda hora pensando, até porque vocês nunca estão jogando sozinhos. É como se fosse um jogo de xadrez. Tem sempre um adversário do outro lado, que se for um adversário experiente, ele também vai estar sempre pensando nisso. Então nunca é um jogo estático. Às vezes uma estratégia que está funcionando num game, no game seguinte já muda a dinâmica do jogo e você já tem que reavaliar e repensar a sua estratégia. Por isso que é importante sempre tomar esses intervalos de ponto para ir refletindo se essa estratégia ainda está dando certo ou se é preciso ir mudando. Porque um adversário experiente, se ele começar a perder, ele também vai tentar mudar a estratégia dele. E daí com a estratégia nova dele, talvez a sua estratégia antiga não valha mais. E daí você também tem que adaptar a sua estratégia com base na estratégia nova dele. Então é um jogo muito tático e muito psicológico. Por isso que esses rituais fazem toda a diferença. E vocês vão ver que no jogo do tênis dá pra ver mais ainda como a galera sempre repete o mesmo ritual. Vocês podem reparar isso muito na hora do saque, até no beach tênis. Cada um tem o seu movimento na hora de sacar e faz todo o seu ritual de concentração. Alguns param, respiram fundo, alguns arrumam a manga da camisa. Vocês acham que não, mas tudo isso faz parte do ritual para se concentrar mais e entrar mais presente no ponto. Porque o beach tênis é um esporte muito dinâmico, que a mente tem que estar ligada o tempo inteiro, a gente não pode se distrair. Quanto mais presente você tiver e focado, melhor. Então galera, essas foram minhas dicas iniciais sobre como ajudar no controle emocional do jogo. Vocês vão ver que tem muito mais além disso, mas para não ficar vídeos longos eu vou quebrar em partes. E no próximo vídeo eu vou conversar também sobre a importância do seu parceiro e do trabalho em equipe para esse controle emocional. Não adianta nada você fazer esse trabalho bem feito, mas o seu parceiro não está na mesma sintonia e vocês não se ajudarem tanto. Faz toda a diferença na parceria vocês estarem bem conectados, vibrando positivamente. Eu brinco que é igual um casamento, o relacionamento só dá certo se os dois se esforçarem juntos. Gostaram desse conteúdo, galera? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal no YouTube, para o YouTube ver que a gente está produzindo bons conteúdos e também mandar notificações para vocês. Curtam, compartilhem também com aquele seu amigo, parceiro que joga com você e precisa saber dessa dica de rituais para melhorar o desempenho deles no jogo, no torneio. E para quem ainda não me conhece pessoalmente e quiser conhecer o Guru Bigode, eu estou com um programa de clínicas cada vez mais legal, estou indo até vocês. Então se vocês não moram em São Paulo, mas querem me conhecer pessoalmente, dá para fazer umas clínicas bem bacanas, onde a gente consegue fazer exercícios diferenciados para analisar a biomecânica dos golpes e também treinar diferentes estratégias, táticas, movimentação, posicionamento. Converso também sobre essa parte emocional. Então quem tiver interesse, for dono de academia ou quem jogar em alguma academia e quiser passar o meu contato para o dono da academia, fica aqui minhas informações de contato, vai ser um prazer conhecer vocês pessoalmente. É isso então galera, qualquer dúvida, comentário, sempre escrevam aqui, eu tento responder com calma, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre respondo eles e eu adoro ler eles porque me mostram se eu estou indo num bom caminho, se dá para mudar alguma coisa. Então fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida ou sugestão que tiverem. E nos vemos no próximo vídeo aí pelas quadras também.